Boa tarde. Dando continuidade às atividades do 17º Congresso Anual de Iniciação Científica e 5º Congresso Científico FAMERP-FUNFARM, convido o professor doutor Maurício Lacerda Nogueira, diretor adjunto de pós-graduação da FAMERP, livre docente em virologia, desenvolve e coordena pesquisas sobre dengue, flavivírus e relação vírus-célula. Atua no Hospital de Base, no Laboratório Central, para ministrar a palestra sobre teste para a vacina contra a Covid-19 na FAMERP, limites e possibilidades. Doutor Maurício, a palavra é sua. Obrigado, Lúcia. Obrigado à diretora de pesquisa por ter me convidado para participar deste Congresso de Iniciação Científica. Eu só queria mudar um pouquinho. O título eu mudei um pouquinho para SARS-CoV-2 em São José do Rio Preto, que eu acho que eu quero mostrar um pouco maior do que só a vacina. Eu queria colocar um pouco qual é a nossa situação em São José do Rio Preto. Eu queria também deixar claro para o pessoal aí que eu reservei um tempo no final dessa apresentação para a gente responder algumas perguntas, embora não tivesse previsto no roteiro, que eu acho que tem muitos questionamentos sobre isso e muitas dúvidas, que por mais que eu tente fazer uma palestra abrangente, ela não vai conseguir abranger tudo. Então, essas perguntas podem ser feitas no chat do próprio YouTube e o CIMEI vai repassar para a gente aqui responder no final. Mais uma coisa também se eu tiver algum problema, desaparecer, alguma coisa, CIMEI, por favor, me grita e me informa se eu travei, alguma coisa desse tipo, que esse tipo de apresentação ainda tem sido uma das coisas que mais me incomodam nessa pandemia, a falta de poder olhar nos olhos da plateia e poder interagir com a plateia, o que torna esse tipo de apresentação extremamente fria e chata. Antes de começar tudo, vamos só definir uma coisa. O que é SARS-CoV-2 e o que é Covid-19? Tá? Essas palavras elas não significam a mesma coisa. SARS-CoV-2 é um vírus que causa uma doença, a Covid-19. Então, Covid é a doença, SARS-CoV é o vírus. Bom, o que é o SARS-CoV? O SARS-CoV é um coronavírus humano e nós conhecemos pelo menos 7 tipos de coronavírus humano. Alguns conhecidos há muito tempo, como o chamado 229E, o OC43. Nós temos o SARS-CoV original, que é o coronavírus relacionado à síndrome respiratória aguda grave. Nós temos o NL63, também chamado de coronavírus de New Haven. O HK1, também conhecido há muito tempo. O MERS, que é o coronavírus associado à síndrome respiratória do Oriente Médio, então chamado de MERS-CoV. Antigamente era chamado de HCOV-EMC, ou coronavírus de 2012. E esse novo coronavírus, inicialmente chamado 2019 nCoV Wuhan, e agora chamado SARS-CoV-2, porque ele é intimamente relacionado geneticamente com o coronavírus SARS-CoV original. É muito importante ressaltar que desses 7 coronavírus, esses 4, os 229, o 63, o 43 e o HK1, eles são vírus que circulam continuamente na nossa população e eles causam infecções respiratórias em adultos e crianças em todo o mundo de uma forma relativamente frequente. Ou seja, eles são os causadores de um grande número de resfriados comuns que nós temos todo dia. Então, esses coronavírus, como eu disse, acredita-se que eles são uma porcentagem significativa de todos os resfriados comuns de adultos e crianças, mas também, em um pequeno número, causam infecções graves, seja na forma de pneumonia
tanto uma pneumonia viral direta, ou uma pneumonia bacteriana secundária à infecção viral, e também com uma bronquite, casos de bronquite. Também, tanto bronquite viral direta ou bronquite bacteriana secundária. Bom, o assunto de novo, hoje então, é esse novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que ele emerge no final de 2019, basicamente em dezembro de 2019, e causou essa situação que nós estamos vivendo hoje. Esse vírus, ele emerge na província de Wuhan, na província de Hubei, na cidade de Wuhan, no sul da China, que é uma região altamente industrializada, onde aproximadamente 20 milhões de pessoas vivem em 3 cidades, Wuhan, Zhezhou e Huanggang, sendo que na cidade de Wuhan apenas 11 milhões de pessoas vivem nessa região, uma região altamente industrializada, que tem grandes ligações comerciais, tanto com o resto da China como com o resto do mundo. E essa é a primeira descrição dessa doença, da pneumonia associada com um novo coronavírus, na época de uma provável origem em morcegos. Hoje essa origem está mais do que provada. Então, como vocês podem ver, esse é um artigo de janeiro desse ano, saiu publicado no dia 3 de fevereiro, e é onde descrito, então, os primeiros casos dessa nova doença. E desde o começo dos casos, algumas coisas são muito claras. Essa é uma doença viral aguda, que responde de uma forma mais ou menos esperada, uma resposta de IgM rápida, que decai com o tempo, e uma resposta de IgG que vem em seguida. E esse vírus era, então, sabidamente derivado de morcego, porque ele tinha 96% de identidades genéticas com coronavírus, beta-coronavírus, a subfamília, isolados na região do sul da China. Na verdade, essa é uma região que tem sido estudada por anos e anos para coronavírus. Na verdade, já existia um estudo forte de coleta de coronavírus de morcego nessa região, porque o Wuhan tem um grande instituto de virologia financiado pelo governo americano que fazia vigilância de coronavírus em morcego. Provavelmente por isso a identificação foi tão rápida, e quando se sequenciou o genoma do vírus humano, viu que ele era muito parecido era um beta-coronavírus, muito próximos ao SARS-coronavírus humano e a uma série de outros coronavírus próximos de morcego. Então, essa é a origem do vírus. Então, não tem nada a ver com criação em laboratório, e outra coisa importante, não tem nada a ver com comer morcego. Isso é apenas um procedimento chamado de species jump, onde uma espécie pula de uma espécie para outra, e entre o morcego humano, esse vírus circulou em outro animal também, por um certo tempo. Mas o que importa para a gente é o que aconteceu aqui no Brasil e em Rio Preto. Tá? Então nós vamos conversar, eu quero mostrar para vocês os casos, como é que aconteceu o início da epidemia no Brasil, e como isso foi descrito. Isso faz parte de um trabalho no qual nós colaboramos, um trabalho capitaneado pela doutora Esther Sabino, pelo Nuno Rodrigues, o Nuno da Universidade de Oxford, a doutora Esther da Universidade de São Paulo, ao qual nós tivemos a oportunidade de participar desse estudo. E nós, o que nós escrevemos nesse estudo? E aqui nós estamos falando de Covid, da doença. Então, o primeiro caso da doença foi detectado no Brasil em fevereiro de 2020, e analisando os dados nos primeiros 3 meses da epidemia,
nós tínhamos em 31 de maio aproximadamente 500 mil de casos, com 30 mil mortes, já atingindo 75% das municipalidades do Brasil. Nesse momento, a taxa reprodutiva básica, ou R0, que virou assunto de boteco até quase nesses últimos meses, foi estimado, baseado nos dados que nós tínhamos, em 3,1, com um intervalo de confiança entre 2,4 e 5,5. Ou seja, cada novo caso estava gerando 3,1, cada caso gerava 3,1 novos casos. Uma coisa que chamou a atenção é que havia uma associação positiva entre alta renda e diagnóstica de Covid no início, e uma associação negativa entre casos de síndrome respiratória aguda grave de etiologia não identificada com menor poder aquisitivo. O que isso conclui? Isso conclui simples. A pessoal com mais capital, com mais recursos, estava tendo acesso ao diagnóstico e, com isso, percebia e fazia o diagnóstico de Covid, enquanto a população mais pobre estava morrendo de síndrome respiratória aguda grave não identificada. Isso explica algumas coisas muito interessantes. Quando a gente olha casos de Covid, nesse caso, na linha vermelha aqui, por semana epidemiológica, você vê um aumento que vai ocorrendo por semana epidemiológica nesse ano, mas também um número muito maior, que segue proporcionalmente essa linha, de casos de síndrome respiratória aguda de etiologia não identificada. O que isso significa? Significa que um grande número de casos de Covid, principalmente no começo da pandemia, não foram relatados e não foram contabilizados. Da onde vieram os nossos pacientes? Da onde vieram os nossos casos? Aqui nós estamos falando da maioria dos casos eram importados. E, então, quando nós identificamos esses casos, a grande maioria dos casos importados do Brasil vieram dos Estados Unidos, em primeiro lugar, da Itália em segundo, a Inglaterra em terceiro, Espanha em quarto e Portugal em quinto lugar. Ou seja, país onde o Brasil tem o maior vínculo e o maior contato comercial. Todo mundo falou, olha, por que não fecha a comunicação com a China? Porque nós não temos quase que vínculo significativo. No momento da introdução, a doença vem principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Obviamente, a doença se comporta de forma diferente nos países e dentro dos países. Desse lado aqui, você vê qual seria o número reprodutivo calculado no Brasil, na França, Itália, Espanha e Inglaterra, nos primeiros meses da epidemia. E você vê que o Brasil tem um número maior do que esses países, ou seja, o vírus se disseminou no Brasil de uma forma muito mais eficiente do que nesses outros países. Mas mesmo dentro do Brasil, nós temos diferenças, onde você vê que no Amazonas, Rio de Janeiro e São Paulo, esse R0 chega por volta de 3, 3,5, enquanto no Ceará ele ficou por volta de 2, ou seja, a disseminação no Ceará foi menor. E a gente vai voltar a discutir isso um pouquinho mais para frente. Quando os estados começam a tomar as medidas não farmacológicas, você vê, então, um efeito. Aqui está o número de casos confirmados no Amazonas, você vê na linha preta qual era a curva que estava sendo gerada, e aqui, quando você tem as medidas de não farmacológicas, você vê que essa curva não segue a tendência e tem uma diminuição significativa nos casos do estado do Amazonas, você vê no Rio de Janeiro, e em São Paulo você vê quase chega num platô, ou seja, quase a doença é controlada no estado de São Paulo quando você olha o número de casos.
E no Ceará você vê que as medidas foram bem precoces e a inclinação dessa curva é bem mais baixa. Também você tem um número de casos pouco mais controlado do que nesses dois estados. Nós falamos aqui, até aqui, do Covid, da doença. Nós fizemos um outro trabalho também com o Nuno e com a Esther, onde nós olhamos o vírus. Esse trabalho saiu publicado na Science alguns meses atrás, onde nós analisamos os vírus, a epidemia no Brasil, sequenciando 427 genomas humanos, genomas de coronavírus, e com isso nós fazemos inferências genéticas sobre o vírus também nos primeiros 3 meses. E, baseado na diversidade genética, também a gente consegue calcular a taxa reprodutiva, o R. E, baseado nos dados genéticos, em São Paulo, com a introdução do vírus, ele também chega a 3, 3,5, ou seja, os dados genéticos e os dados da doença também eram similares. E o que acontece por volta de 21, 22 de março, quando são tomadas as medidas não farmacológicas no estado de São Paulo, você vê uma queda significativa na taxa reprodutiva, chegando em alguns momentos uma taxa reprodutiva menor que 1, que significaria o controle da epidemia. Essa figura, ela correlaciona-se muito bem com essa, onde você vê a estabilização do número de casos por dia, ainda que esteja numa escala logarítmica aqui, em São Paulo, ela bate então com essas medidas, porém, logo tem um efeito rebote, a taxa reprodutiva então sobe acima de 1 e cria a epidemia sustentada que nós tivemos em São Paulo. Já no Rio de Janeiro, essas medidas causaram uma queda de um R0 que chegou inicialmente a valores de 5 ou até mais, um intervalo de credibilidade podendo chegar até acima de 6, porém, embora ela tenha se reduzido significativamente com essas medidas não farmacológicas, ainda em nenhum momento ela chega abaixo de 1, ou seja, manter uma epidemia sustentada dentro do estado do Rio de Janeiro. Quando a gente olha os vírus sequenciados, nós geramos as 490 sequências do Brasil, nós percebemos 2 coisas. A epidemia brasileira, principalmente no início, ela tem 2 ondas completamente distintas. Uma onda que vem em fevereiro e março, basicamente com vírus apenas importados, ou seja, vírus que vieram do exterior e causaram um grande número de casos, porém você tem uma segunda etapa onde é feito, onde esse vírus se adapta à população brasileira e passa a ser circulação autóctone, ou seja, a epidemia é basicamente a partir de meados de março e principalmente a partir de abril, quase que totalmente gerada por vírus brasileiros, ou seja, não por transporte de outros ou introdução de outros países. Ou seja, a partir de meados de março, qualquer tentativa de fechar aeroporto, diminuir a entrada de estrangeiro, já não tinha a menor lógica, porque a circulação já era totalmente interna. E quando nós analisamos esses vírus brasileiros, nós percebemos que eles eram basicamente o que a gente chama de 3 clados. O que são clados? São grupos próximos geneticamente, ou seja, um certo vírus aqui em algum momento foi introduzido no Brasil e gerou uma população, outro vírus foi introduzido aqui e gerou uma outra população, e aqui uma terceira população. Ou seja, nós temos hoje no Brasil predominantemente 3 tipos de vírus, que foram 3 introduções separadas. Diversas dessas outras introduções que nós temos aqui gerou 1 ou 2 casos e aquela linhagem de vírus foi extinta. Então, hoje nós temos 3 vírus circulando, principalmente no Brasil, sendo que o clado 1 é o clado predominante no estado de São Paulo, ele provavelmente veio da Europa, e é um vírus que basicamente circula no estado de São Paulo com alguns casos
de movimentação de pessoas de São Paulo, principalmente para o norte brasileiro, Pará, e para o nordeste, Pernambuco. Nós temos o clado 3, que é basicamente o clado do Ceará. Como eu disse para vocês, o Ceará teve uma característica muito diferente, ele tem um vírus diferente, ele tem um número de casos menores, uma transmissão de menor eficácia e medidas farmacológicas tomadas bem precocemente. Então, você vê que esse vírus basicamente só circula no Ceará, obviamente algumas introduções em outros estados, mas no Ceará é um vírus. E tem o terceiro clado, o clado 2, que é um vírus que é totalmente disseminado no Brasil, com Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo sendo predominante. Há evidências que esse vírus talvez tenha entrado no Brasil por Minas Gerais. O clado 1, com certeza, entrou por São Paulo, e o clado 3 pelo Ceará. Uma coisa importante também perceber é que como esse vírus circulou no Brasil. Então, como esses vírus circularam no Brasil. Então, você tem aquele primeiro momento, a primeira fase da epidemia, que é a introdução. O vírus circula fortemente nas 3 grandes capitais do sudeste brasileiro, São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Fortaleza, de novo, como seu outlier aqui, sendo grandes centros disseminadores. Isso ocorre entre 1º e 21 de março, e a partir de 21 de março até 15 de abril, ocorre uma exportação desses vírus dos grandes centros para outras cidades, como, por exemplo, aqui Manaus, a nossa região aqui em São José do Rio Preto, Cuiabá, Campo Grande, Porto Alegre, etc. Então, as grandes cidades brasileiras foram grandes incubadoras e disseminadoras de vírus. Bom, o vírus chega em Rio Preto. O que aconteceu aqui em Rio Preto, né? Inicialmente, nós começamos a fazer análises de PCR no hospital de base no dia 28 de fevereiro. No dia 28 de fevereiro, nós já estávamos prontos para fazer o diagnóstico de Covid, já iniciamos a testagem aqui em São José do Rio Preto, e do dia 28 de fevereiro a 28 de abril, nós fizemos a primeira análise nossa com cerca de 2.000 pacientes. Naquele momento, nós tínhamos feito 2.043 PCRs, alguns pacientes, obviamente, fizeram mais de um. Hoje, no dia 21 de outubro, nós fizemos aproximadamente 85.000 PCRs para a Covid dentro do complexo FAMEP-FUNFAB. Então, esses dados que eu vou apresentar são dados do hospital de base, do laboratório de virologia e do núcleo hospitalar de epidemiologia, que tem trabalhado com a gente nesse estudo. Então, nós tivemos, inicialmente, 2.043 amostras para fazer PCR de Covid, de 1.952 casos. Em 193, nós fizemos também PCR para a influenza A, influenza B e vírus sincicial respiratório. Nós achamos apenas 3 casos de influenza A, 2 de influenza B, nenhum vírus sincicial respiratório e nenhuma co-infecção. Ou seja, o número de casos de influenza essa temporada foi basicamente desprezível. Nós fizemos, nesse momento, nós tínhamos 8,4% dos nossos PCRs foram positivos, 91% negativo e 0,02% inconclusivo. Hoje, nós temos um número de positivos diário por volta de 25%, 20% a 25%. No auge nosso, que foi em final de julho, começo de agosto, nós chegamos a dias de ter 35% a 40% de todos os PCRs positivos. Como eu gosto de dizer, né, como é que a gente perde a noção dos números, isso aqui foram 2.043 PCRs feitos nos 2 primeiros meses. O dia 14 ou 15 de agosto foi o nosso recorde, nós fizemos 1.400 PCRs num único dia em agosto. O que chama atenção aqui no nosso hospital, isso é importante para quem está trabalhando aqui, quais são os sintomas que são realmente associados a um PCR positivo, que é febre, diarreia, dor de cabeça, mialgia, coriza
e alteração de gosto e anosmia, ou seja, também perder o cheiro, né? Então, esses são dados que realmente têm uma associação muito forte com o PCR positivo. Diferente do que alguns pensam, tosse, dor de garganta, mesmo baixa saturação que tem sido utilizado muito para monitorar esses pacientes, os suspeitos não têm associação com PCR positivo, tá? Só para... Isso aqui está uns 10 dias atrasado, gente, desculpa, eu não consegui pegar o de hoje, que é a atualização epidemiológica do município. Eu quero só mostrar uma coisa que não mudou muito, né? São José do Rio Preto, e até nessa data aqui, que foi mais aproximadamente uns 10 dias atrás, tinham tido 85 mil casos de síndrome respiratória aguda no município. Não importa se grave ou leve. 85 mil casos de pessoas que, desde fevereiro, procuraram uma unidade hospitalar ou ambulatorial com sintomas de síndrome respiratória, leve ou grave. Desses 85 mil, 76 mil deles foram testados por PCR. Ou seja, pouquíssimas cidades no Brasil e mesmo no mundo têm a frequência de testes e o número de testes que foram feitos no município. Então, nós sim testamos muito e isolamos muito em São José do Rio Preto. Outra coisa importante ressaltar, aqui nessa época eram com 20 mil casos confirmados, 2.200 basicamente eram profissionais de saúde, ou seja, um pouco mais de 10% de todos os casos de Covid na cidade foram com profissionais de saúde. A positividade tem caído, tá? Nos casos leves, aqui nessa semana epidemiológica 38, que foi 3 semanas atrás, nós estávamos com 31%, hoje agora estamos com 27%, 26%. E nos casos graves caiu de 58% para 50%, ou até um pouquinho menos, então diminuindo a porcentagem de casos realmente de residentes em São José do Rio Preto. E aquela famosa média móvel de casos, que nosso pico foi em 1º de agosto, com 291 novos casos diários, hoje nós estamos com menos de 100 novos casos diários, usando a média móvel, tá? E a média móvel de óbitos também está aqui por volta de 3, já numa queda realmente constante e estável, a queda estável, por incrível que pareça, desde 17 de setembro, ou seja, nós temos acompanhado esses números diariamente e temos acompanhado, então, essas diminuições que, apesar de reabertura, de comércio, essas coisas, têm diminuído. Tudo bem, nós temos a doença, que nós temos para contrabalançar essa doença, né? Droga e o tratamento é o que é sempre procurado. O que nós temos por aí? Nós temos o Remdesivir, que é um análogo de nucleosídeo, ele é eficaz in vitro contra muitos coronavírus, tem estudos de segurança em fase 1 já disponível, alguns estudos de fase 2 já publicados, tem estudos mostrando uma certa eficácia, alguns estudos não mostram essa eficácia, mas foi a droga utilizada pelo presidente Donald Trump durante a internação dele. Corticoides também têm sido utilizados, mas apenas em doença grave. Eu tenho visto muita gente receitando corticoide para doença leve, isso não justifica e pode prejudicar. Ele é um medicamento recomendado pela Sociedade Brasileira de Imunologia e outros, tem dados publicados em estudos internacionais com dexametasona, e tem estudos brasileiros também publicados, que nós também tivemos a oportunidade de participar com outros corticoides em Manaus.
A cloroquina virou aquela bagunça que nós todos conhecemos, é uma droga de uso anedótico. Todos os estudos controlados, bem feitos, mostrou a falta de eficácia e alguns deles demonstraram um risco associado à utilização. Hoje ele é contraindicada pelo FDA, pelo NIH, por todo mundo, e é só indicado pelo Ministério da Saúde e Conselho Federal de Medicina. Vai entender por quê. O soro, aliás, dá para entender por quê, mas deixa para lá. O soro hiperimune tem sido utilizado, tem sido descrito também novamente o uso anedótico. Tem alguns estudos em andamentos, alguns foram interrompidos, outros continuam. Foi apresentado pelo presidente Trump como uma bala de prata, mas foi rapidamente desmentido pelos próprios órgãos do governo americano, como FDA e NIH, e não tem resultado nenhum. E aqui também serve para Anita, Ivermectina e outros. Não existem estudos controlados que demonstrem nem eficácia, nem prejuízo. A vacina é o que todos nós esperamos. O vírus, ele é um vírus envelopado que tem essa proteína chamada spike, que é a proteína externa dele, que inclusive dá um nome, pois aparenta ser uma coroa nessa partícula viral. Essa proteína spike é uma proteína altamente imunogênica e exposta. Ela é relativamente conservada porque ele é o domínio de receptor ele se liga ao receptor celular, então não posso ter muita mutação aqui, pois aí eu perderia a capacidade de se ligar à célula que eu preciso infectar. E em cima desse spike, uma série de vacinas tem sido testada de todas as formas possíveis. Vacinas com metodologia extremamente conhecidas, como metodologia da vacina inativada, diversas vacinas com vetores e até vacinas que ainda hoje não são testadas, como RNA, vacinas de RNA. Em geral, nós esperávamos alguma coisa de 6 a 18 meses para fazer as primeiras fases desses estudos. A boa parte, eu acredito que 7 ou 8 dessas vacinas estejam na transição de fase 2 para fase 3 e pelo menos 2 vacinas já em fase, na verdade 3 vacinas em fase 3. Nós temos a vacina em fase 3, a vacina inativada do Instituto Butantan, junto com a Sinovac, a Coronavac, que é uma vacina inativada, ou seja, uma tecnologia bastante conhecida, e 2 vacinas com vetores, a vacina da Janssen e a vacina da AstraZeneca. A AstraZeneca utiliza como vetor um adenovírus de chimpanzé, enquanto a Janssen utiliza um adenovírus humano. Esses 2 adenovírus, seja humano, seja de chimpanzé, são defectivos, ou seja, eles não se multiplicam, eles são apenas um vetor que na sua camada externa, ao invés de proteínas do adenovírus, tem a proteína de spike do coronavírus e dessa forma induzindo o corpo à imunidade. Então, essas 3 vacinas, tanto a Coronavac, quanto a Janssen, quanto a vacina de Oxford, de AstraZeneca, que a propósito é feita na China, estão sendo testadas no Brasil as 3. Então, só para mostrar para vocês, aqui é o nosso centro de pesquisa na Vila Toninho, onde nós iniciamos, então, o estudo da SARS-CoV-2, da vacina Sinovac, aqui nossa primeira voluntária tomando a primeira dose aqui no nosso centro. Nesse estudo, então, é onde nós estamos verificando a eficácia dessa vacina, como eu disse, inativada, tá? Esse aqui é o plano de desenvolvimento dessa vacina feita pelo fabricante, onde foi feito um primeiro estudo de fase 1 e fase 2 em adultos, sem exposição prévia, com 744 participantes na China, para verificar
a imunogenicidade. Eu vou mostrar detalhes desse estudo daqui a pouco. Em seguida, um segundo estudo em idosos, sem exposição prévia também, com 422 participantes na China, e um terceiro estudo de fase 1-2 em crianças, também com 500 participantes. Essas 3 fases aqui, que é a fase 1 e fase 2, foram completadas, e aqui, então, no estado de São Paulo, nós iniciamos o Profiscov, que é o estudo de fase 3 em adultos, inicialmente pessoas de 18 a 59 anos, sem exposição prévia a coronavírus. Iniciamos em julho de 2020, foram recrutados 8.870 participantes nessa etapa, e houve a expansão dele, do Profiscov, com aumento para a exposição também. Eu odeio o termo, mas é o termo que está no texto, incluindo também idosos acima de 60 anos, com ou sem exposição prévia, adicionando mais 4.190 participantes nesse estudo. Como o nome diz, Profiscov é para profissionais de saúde, ou seja, pessoas de alto risco. E mais alguns estudos estão começando em andamento pelo Instituto Butantan, que é o Imunocov, que é uma fase de avaliação de outras doses, com doses de reforço, principalmente para idosos, vai iniciar em novembro. O Matercov, que é a avaliação em gravidez, também iniciando em dezembro, e um estudo em preparação para avaliação imunológica em crianças. Então, esse é o plano do Instituto Butantan, e isso aqui são os dados de fase 1 e fase 2 de imunogenicidade e segurança dessa vacina. Esses são os dados realizados na China, tá? Então, foi um estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado, de fase 2, onde mostrou que tanto a dose de 3,6 microgramas de vírus inativado induzem anticorpos neutralizantes no esquema de 0 e 14 dias, ou mesmo no esquema de 0 e 28 dias. Então, você vê a resposta aqui, de 14 a 28 dias após a segunda dose. Então, uma boa resposta de anticorpo neutralizante, embora você tenha, quando você olha tanto no grupo de 3 quanto no de 6, uma diminuição no grupo de idosos quando tomado com 0 e 28 dias. Então, se optou por 0 e 14, que embora ainda tenha uma diminuição da quantidade de anticorpos neutralizantes em idosos, ainda essa diminuição é menor. É importante ressaltar que, tudo bem, a média geométrica é 20 unidades. Qual que é o correlato de proteção? Ou seja, quanto de anticorpo a gente precisa para proteger? Nós não sabemos ainda, e essa é uma das coisas que nós vamos tentar identificar no estudo de fase 3. Então, esse aqui é o estudo de fase 3, um estudo duplo cego randomizado para ser placebo controlado, e ele está publicado na revista Trials para quem quiser conhecer, cujo objetivo do estudo é avaliar a eficácia de 2 doses da vacina inativada da Sinovac contra pacientes sintomáticos com confirmação virológica de Covid 2 semanas após a segunda dose. Ou seja, quando que a gente começa a avaliar? 2 semanas após a segunda dose é quando nós procuramos saber se essa vacina é efetiva, tá? E, obviamente, o outro objetivo é o objetivo de segurança, descrever as reações adversas associadas à administração das 2 doses. Então, esse é um estudo fase 3, randomizado, multicêntrico, duplo cego, placebo controlado. Então, os voluntários são randomizados para 2 doses, numa razão placebo com produto 1:1, ou seja, você tem 50% de chance de tomar uma das 2. E a ideia é ter uma vacina que, como proposto pela Organização Mundial de Saúde, que proteja de pelo menos 50% de proteção contra casos. Então, o estudo
inicialmente previsto para 13 mil, depois aumentou um pouquinho, tá? Esse protocolo, então, é o protocolo da versão dia 24 de agosto, e o recrutamento é esperado para se concluir em final de outubro. Então, quem está dizendo que o estudo está acabando, na verdade, eu tenho que deixar bem claro para vocês que o estudo está apenas começando. Algumas avaliações já foram feitas. No dia 16 de outubro foi feita a análise de segurança, onde foi procurado, então, efeito colateral. Aliás, deixa eu mostrar uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês aqui. Perdi. Eu acho que eu não botei aqui. Que muitas pessoas, obviamente, como são todos profissionais de saúde, estão tentando descobrir se tomaram placebo ou a droga baseado nas reações adversas locais, né? Então, que nós estamos tendo dor, edema, inchaço, etc. O placebo, gente, nessa droga é também hidróxido de alumínio, ou seja, o que dá dor local e dá edema local também tem no placebo. Então, esse não é um jeito de descobrir, tá? Aliás, não haveria jeito bom de descobrir. Então, vocês podem ver que os efeitos locais dessa vacina, o efeito mais frequente é dor local, como esperado, a um pouco menos de 20% das pessoas. Os outros efeitos são negligentes. E efeitos sistêmicos, você tem mais comum cefaleia em até 15% das pessoas, ele é mais prevalente na primeira dose do que na segunda dose. Você tem fadiga, por volta de 6, 7%, e todos os outros efeitos colaterais são em menos de 5%, náusea, vômito, febre, mialgia, calafrios, perda de apetite, tosse, etc., que são efeitos colaterais extremamente toleráveis e esperados até nesse tipo de vacina, que é uma vacina inativada, ao qual nós, no mundo, utilizamos mais de 1 bilhão de doses por ano. Então, nas próximas etapas, nós vamos ter uma análise interina de eficácia quando atingirmos os números suficientes para analisar isso, e uma análise final no final do ano que vem. Nós estamos iniciando novas vacinas aqui em São José do Rio Preto. A próxima a ser iniciada, acredito que em mais 7 dias, mais ou menos, vai ser a vacina da Janssen, que é o adenovírus 26 com coronavírus, e cujo objetivo dessa vez não é profissionais de saúde, mas população em geral. Então, todos vocês que estão na plateia, mesmo que, obviamente, quem não está participando do estudo da Coronavac, mas toda essa população pode ser voluntária, então, nesse estudo da Janssen do AD26-CoV. Quem quiser saber mais do coronavírus, eu e a Natália Pasternak, nós temos apresentado esse programa, o Diário da Peste, toda sexta-feira às 17 horas, no YouTube do Instituto Questão de Ciência, que é o instituto dirigido pela Natália, onde nós temos discutido artigos, apresentado as notícias, e trazendo um semanário, que apesar de ser semanário, a gente chama de diário, do que tem acontecido com o coronavírus no Brasil. Era isso que eu queria apresentar para vocês e estou aí à disposição de vocês. Gostaríamos de agradecer ao Dr. Maurício pela brilhante palestra, com muitos ensinamentos e esclarecimentos sobre SARS-CoV-2.